Boa noite, amigas leitoras, amigos leitores. Nós vamos começar uma conversa entre Carlos Alberto Faraco, que organizou um livro que nós acabamos de publicar, chamado O Efeito Saussure, 100 anos do curso de Linguística Geral, com a colaboração de vários autores, pesquisadores destacados no Brasil, de quem ele falará daqui a pouco. E vamos conversar com Márcio Alexandre Cruz, que organizou com Carlos Piovesani, com Pierre-Yves Testenoir, o livro Saussure, o texto e o discurso de heranças e recepções. O Faraco é professor na Universidade Federal do Paraná. Ele diz que está aposentado, mas nunca viu um aposentado trabalhar tanto. Vocês podem ver todos os créditos imensos do Faraco aqui abaixo, na descrição do nosso evento, mas eu apenas destacaria que nós acabamos de publicar do Faraco a história sociopolítica da língua portuguesa, dentre as muitas coisas que ele fez este ano. E o Márcio Alexandre Cruz é professor de língua francesa na Universidade Federal de Alagoas e tem se destacado como um pesquisador de Saussure, de tal modo que ele organiza Saussure, o texto e o discurso, tem capítulo no livro e também tem capítulo em O Efeito Saussure, organizado por Carlos Alberto Faraco. Então, passo imediatamente a palavra para o Faraco apresentar um pouco o projeto que nos levou a publicar O Efeito Saussure e depois nós vamos ouvir o Márcio, antes de abrir para as perguntas que vocês certamente se preparam para fazer. Faraco, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Então, o efeito Saussure foi uma ideia que nasceu numa conversa com o Marcos aí na Parábola. Era preciso comemorar, celebrar os 100 anos de publicação do curso de Linguística Geral do Saussure neste ano de 2016. Então, eu saí em campo fazendo contato com professores da velha guarda, saussurianos da velha guarda e saussurianos da nova guarda, entre os quais está o Márcio, né? Me permita considerá-lo na jovem guarda. Obrigado. Então, há nove pesquisadores aqui reunidos nesse livro. O Márcio Alexandre Cruz é o responsável pelo primeiro capítulo, que é um capítulo extremamente interessante, com o título Por que não, o não entre parênteses, né? Por que ler o curso de Linguística Geral depois de um século? Então, há toda uma discussão da história desse livro. O Márcio faz esse levantamento, esse percurso, e a relação, depois que entraram em cena os manuscritos de Saussure e o estudo das fontes saussurianas e as edições críticas, etc., como é que tudo isso hoje está no palco e como é que a gente se relaciona. Jogamos fora o curso de Linguística Geral, em fato, entre os manuscritos, ou lemos os manuscritos e o curso juntos, como que é o processo. Então, é um texto, um artigo bastante informativo e bastante importante nessa configuração do curso de Linguística Geral hoje, né? Muito diferente se fosse há 50, 60 ou 70 anos. O capítulo 2 é da professora Maria Fausta Pereira de Castro, da Unicamp, e ela faz um exercício muito interessante, que é percorrer um fragmento de um manuscrito saussuriano e fazer esse manuscrito conversar com o curso de Linguística Geral, especificamente sobre a questão do tempo. Depois vem o capítulo 3, Notas para uma leitura do antropológico no curso de Linguística Geral, que foi escrito pelo professor Valdir do Nascimento Flores, que é da Federal do Rio Grande do Sul,
e ele faz uma leitura interessantíssima sobre a questão do social no curso de Linguística Geral. Depois, o capítulo 4 é escrito pela professora Betty Bright, da USP, da PUC de São Paulo, em que ela apresenta a leitura que o Bakhtin fez do Saussure. Então, esse é um texto muito interessante, porque há muitíssimas confusões em torno do que o Círculo de Bakhtin disse sobre o Saussure. Ela mostra como o Bakhtin é um leitor respeitoso, não só respeitoso do Saussure, como, de certa forma, abre uma interlocução com o Saussure. O capítulo 5 é escrito pelo professor José Luiz Mercer, da Universidade Federal do Paraná, que foi meu professor de Linguística, e ele escreve um capítulo sobre o livro que o Albert Sécheyer publicou em 1909. O Sécheyer, como você sabe, é um dos organizadores do curso de Linguística Geral, professor da Universidade de Genebra, conviveu com o Saussure, foi aluno do Saussure nos cursos de linguística indo-europeia, não do curso de linguística geral, e escreveu um livro, publicou sobre linguística geral em 1909. Então, o capítulo do professor Mercer é essa apresentação desse livro, para a gente tentar entender um pouco o ambiente acadêmico que acontecia em Genebra naquele momento. Capítulo 6, escrito pela professora Luísa Milano, lá da Federal do Rio Grande do Sul, o fônico em Saussure. Vai tratar justamente dessa questão no curso de Linguística Geral, nos manuscritos, qual é o entendimento dessa questão no Saussure. O 7, escrito pela professora Leslie Barbizan, da PUC do Rio Grande do Sul, é a questão da semântica linguística em Saussure. Não está presente no curso de Linguística Geral, essa é a hipótese da Leslie, mas o curso de Linguística Geral sustentou teorias semânticas interessantes posteriormente. E os dois últimos capítulos, 8 e 9, são uma apreciação do curso de Linguística Geral no Brasil. O professor Fiorin, da USP, faz uma retrospectiva ampla dos cursos de letras, do surgimento dos cursos de letras e da entrada de Saussure na linguística brasileira. E a professora Eliane Silveira, da Universidade Federal de Uberlândia, no capítulo 9, faz um estudo também muito interessante, que ela selecionou uma série de manuais de introdução à linguística brasileiros, desde o Princípios de Linguística Geral do Matoso Câmara, publicado em 41, até o Fundamentos da Linguística Contemporânea, do Edvard Lopes, que foi publicado em 1970, na década de 70, e ela, percorrendo esses manuais, vai verificando como que os conceitos do curso de Linguística Geral aparecem nesses manuais. Então, vejam que nós tentamos fazer nessa coletânea uma apresentação bastante ampla do que é o curso de Linguística Geral, da sua história, da sua relação depois com as fontes do curso, com os manuscritos, com as edições críticas, e passando também pela presença do curso no Brasil e especificamente sobre alguns temas, né, como o social, a semântica, o fônico, no pensamento saussuriano, naquilo que você descobre pela leitura do curso e aquilo que você descobre pela leitura dos manuscritos. Então, acho que essa é uma apresentação geral do livro, e eu acho que ele nos coloca nesse debate hoje reaberto, né, muito forte internacionalmente, sobre a obra do Saussure de uma maneira geral. Né. Então é isso, Marcos. Perfeito, Faraco. Obrigado. Nós temos, claro, neste livro, O Efeito Saussure, a presença de pesquisadores brasileiros na totalidade dos autores convidados que participam dessa edição. No segundo livro do qual estamos falando, Saussure, o texto e o discurso, 100 anos de heranças e recepções, há uma junção de pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros.
O organizador, Márcio Alexandre Cruz, vai agora, então, nos explicar um pouco a origem desse projeto e a finalidade desse projeto, que, inclusive, antes de ser publicado no Brasil, foi publicado na França, é um projeto binacional, digamos, ou internacional. Márcio, fala um pouco para a gente deste seu livro. O projeto se inicia de um encontro justamente entre o Carlos e o Pierre-Yves, na França. Eles decidem desenvolver esse projeto e em seguida eles me convidam, né? Eu gostaria se vocês me permitem, apresentar de uma forma um pouco diferente da do Faraco. Eu gostaria de situar essas pesquisas no interior do socialismo, desse vasto continente que é o socialismo hoje, né? Atualmente. O Faraco acabou de falar de um retorno ao socialismo. Na verdade, nós assistimos na história do socialismo mais um retorno ao socialismo. Ao longo do século XX, assistimos a vários retornos ao socialismo. Então, eu gostaria de situar essas diversas contribuições no interior do socialismo hoje, né? Então, pensando assim, a referência a Saussure, hoje, a gente pode pensar que existem pelo menos, eu diria, 4 âmbitos. Você tem um âmbito da vulgarização científica, que é o âmbito dos manuais de introdução à linguística, dos cursos de introdução à linguística. Então, ainda hoje, o Saussure que é veiculado ainda é aquele Saussure, de um lado, pai, de outro, censor, né? O pai da linguística, aquele que, enfim, delimita seu objeto, contudo, ao preço da exclusão de uma série de elementos. Então, essa imagem de Saussure, ela é ainda hoje veiculada, mas ela é veiculada, digamos que a referência a Saussure dessa forma se dá no âmbito da vulgarização científica. No que concerne a pesquisa científica, nós poderíamos dizer que há pelo menos 3 perspectivas distintas que hoje se desenvolvem, né? Uma primeira perspectiva, que é a perspectiva presentista, ou seja, ela se pergunta sobre as contribuições que Saussure poderia ainda hoje trazer à linguística contemporânea, né? A segunda perspectiva, eu diria, a perspectiva historiográfica. Então, a perspectiva historiográfica, ela não se interessa, em particular, pelas contribuições de Saussure à linguística contemporânea. Ela, na verdade, se pergunta sobre os destinos de Saussure ao longo do século XX. Por quê? Porque Saussure, na verdade, a perspectiva historiográfica vê Saussure como um objeto cultural, ou seja, como um objeto que circula indefinidamente, produzindo diversas leituras em diversas geografias, em diversas temporalidades. Então, a perspectiva historiográfica ela tenta entender por que essa circulação e a relação entre as diversas leituras e o tempo e o espaço, as geografias e o tempo. Para dar um exemplo dessa perspectiva, o Quest ele afirma que não é à toa que somente nos anos 30 que Saussure enfim, que o curso de linguística geral ele é recebido, né? Logo que ele é publicado, em 1916, os seus contemporâneos não percebem a novidade, né? Então, eles leem, os seus contemporâneos que ainda estão inscritos na linguística comparatista, eles não veem esse Saussure, acham inclusive estranho, e comparam ao verdadeiro Saussure, que é o Saussure do Memoir, né? Ele não é compreendido, ele só será efetivamente recebido no final dos anos 20. Né? E por quê? E o Quest ele nota, é bastante interessante, e isso ele observa na sua contribuição desse livro, que não é nem na França, nem na Alemanha. A Alemanha é um grande centro de estudos linguísticos no século XIX, em seguida, no final do século XIX, é a França, e essa recepção ela ocorre num contexto marginal. E o Quest ele explica isso da seguinte forma: há um interesse da periferia conquistar o centro. Né? Então existe um certo interesse em se ler Saussure dessa forma, em se reconhecer a novidade, e isso ocorre num contexto
marginal, né, europeu. Em seguida, nós temos a perspectiva, portanto, a perspectiva historiográfica, ela se interessa com a produção de leituras de Saussure. Por que se produziram essas leituras? E, de outro lado, fazendo a hipótese de que há um certo interesse em forjar certa imagem de Saussure, ele faz a hipótese de que, para além desse discurso que marca a emergência disciplinar, um discurso retórico, em que se forja uma certa imagem de Saussure, é preciso que a gente consiga restabelecer as continuidades, porque o discurso da emergência disciplinar ele tende a enfatizar a ruptura, mais do que as continuidades. É preciso se colocar de um outro lugar, não do lugar do linguista, mas do lugar do historiador, um lugar menos interessado, para que você consiga perceber as continuidades. Então, por exemplo, do ponto de vista historiográfico, não haveria uma ruptura entre o Saussure dos anos 60, entre Saussure e as diversas disciplinas que surgem nos anos 60 e 70, como a sociolinguística, a pragmática, análise do discurso, que resgatam, né, esses elementos que supostamente teriam sido excluídos por Saussure. Na verdade, a historiografia ela vê que esse resgate ele ocorre no final do século XIX, com o ponto de vista sincrônico, né? Então, não haveria essa ruptura radical entre o Saussure e a linguística que se segue a Saussure. Portanto, para a historiografia, não é estranho um título como Saussure, o texto e o discurso. Para a perspectiva, para o discurso da vulgarização, é estranho, né? Um título, Saussure, texto, discurso. E uma última perspectiva, a quarta perspectiva, é a perspectiva filológica, né? Ela procura reconstituir o pensamento de Saussure. Ela se inicia com Charles Bailly e Albert Serchet. Tem uma continuidade nos anos 50 com o Godel, o Engler e o Túlio de Mauro, e mais recentemente com Simon Bouquet, mais ou menos recentemente com Simon Bouquet e Rudolf Engler publicando os escritos de linguística geral. O interesse da perspectiva filológica é reconstituir o pensamento de Saussure. Essa perspectiva ela não é isolada, ela tanto também trabalhada pela perspectiva presentista. Simon Bouquet, por exemplo, ele é alguém que se inscreve nessa perspectiva presentista. E ele também contribui para o trabalho filológico. O Túlio de Mauro, ele contribui para o trabalho filológico, mas ele também é um autor que se inscreve na perspectiva historiográfica, né? Então, a perspectiva filológica ela está a serviço dessas duas outras perspectivas. Esse livro que é publicado, ele reúne pesquisadores que se inscrevem nessas diversas perspectivas. Então, ele traz ele é um retrato do que se faz hoje no que concerne aos estudos saussurianos, né? Por exemplo, Christian Presch, Pierre-Yves Testenoir, Dries Abrali, Carlos Piovesani, o meu artigo, Rossana, Courtine, se inscrevem na perspectiva historiográfica. Ao passo que François Rastier é um bom exemplo aqui nesse livro de alguém que se inscreve na perspectiva presentista, portanto, ele se pergunta sobre as contribuições que Saussure ainda pode trazer para a linguística do século XX. Há uma série de debates importantes aí, o Faraco mencionou os manuscritos de Saussure. Todas essas perspectivas elas estão de acordo que há mais relações entre Saussure e a linguística contemporânea do que supõem os manuais de introdução à linguística. Eles divergem, contudo, por exemplo, em relação às questões, às razões que explicam essa mudança de perspectiva, né? Enquanto, por exemplo, Simon Bouquet, ele entende que a mudança de perspectiva em relação a Saussure, ela se deve à descoberta dos manuscritos de Saussure e à publicação, sobretudo, dos escritos, mais do que as edições do Túlio de Mauro e Godel e Engler, né? Ele entende que essa mudança de perspectiva ela ocorre com a publicação dos manuscritos. Segundo ele, ainda não é possível ler Saussure no Túlio de Mauro, na edição comentada de Túlio de Mauro, na edição de Godel
e nem na edição de Engler, porque essas edições elas preservariam a ordem de exposição no curso de Linguística Geral. Portanto, para Simon Bouquet, é no século XXI, ele diz, enfim, no século XXI, nós temos acesso a Saussure. Já a perspectiva historiográfica, ela diz não, desde os anos 50, 60, 70, já esse outro Saussure aparece. Contudo, inclusive o prefácio da edição, da tradução francesa do curso, da edição do Túlio de Mauro, da edição italiana do Túlio de Mauro, o Louis Jean Calvé escreve um pós-fácio nessa edição, nessa tradução que ele faz da edição italiana do curso de Linguística Geral. E ele se pergunta, estamos longe de Saussure, depois de ter afirmado que surgem, nos anos 60, diversas perspectivas que reagem ao primado da língua sobre a fala. E em seguida ele disse, estaríamos longe de Saussure, né? Ele escreve o pós-fácio dessa edição comentada do Túlio de Mauro. É importante observar que essa edição era publicada em 67, a edição de Engler é publicada em 68, mas ele teve acesso à edição de Engler, então é uma edição extremamente rica do ponto de vista filológico. Então ele afirma, estaríamos longe de Saussure, e ele digamos que ele lança uma hipótese que será trabalhada pela historiografia, que é a seguinte, talvez nós continuemos a veicular essa imagem de Saussure por conveniência. Nós não queremos ler esse outro Saussure nos manuscritos, e tampouco no próprio curso de Linguística Geral. Então, a perspectiva historiográfica ela mostra que esse outro Saussure ele já existe, pelo menos desde os anos 60, e, no entanto, os linguistas, eles jamais, eles dificilmente foram sensíveis, né? Em sua maioria, foram sensíveis a esse discurso. E aí eu me pergunto se hoje nós estaríamos ainda nos anos 70, ou se se inicia um diálogo entre a perspectiva histórico-filológica e mesmo a presentista, essas perspectivas que vêm em outro Saussure, né? Se haveria um diálogo entre os linguistas e essa outra perspectiva. É uma pergunta que eu me faço, não é uma pergunta retórica, não tenho resposta, mas eu acho que enfim, é uma ideia. Eu acho que o fato de a Parábola ter publicado, né, esses dois livros, eu acho que isso mostra um pouco que talvez um diálogo ele começa a existir, né? No artigo do Pierre Rive, um artigo extremamente interessante, é o 5º capítulo do livro Saussure, o Texto e o Discurso. Pierre Rive ele mostra de uma forma bastante interessante que nos anos 70, os linguistas do discurso e do texto, eles veem Saussure como sendo superado pelas teorias do discurso e da linguística textual. E depois de 30 anos, esses autores, eles, ao contrário, colocam Saussure na origem dessas perspectivas e entendem que a noção de discurso e texto ela seria fundamental em Saussure, né? Então ele observa essa mudança de perspectiva. A gente pode se perguntar por que essa mudança de perspectiva. Enfim, os manuscritos certamente eles contribuem para um retorno à Saussure depois de 30 anos. Contudo, é preciso se perguntar se é só isso, né? Mas o fato da Parábola publicar esses dois livros, eu acho que é indicativo de um início de diálogo entre, de um lado, esses linguistas, esses filólogos, esses historiadores, e os linguistas, né? Que talvez hoje comecem a ser sensíveis a esse outro Saussure, ainda que é perceptível nos manuais de introdução linguística, esse Saussure dos anos 60 e 70, esse Saussure estruturalista, ele ainda é amplamente veiculado. Muito bem. O capítulo a que o Márcio se refere é do Pierre-Yves Testenoir e se chama O que as teorias do discurso devem a Saussure. Na Parábola fazia tempo que a gente esperava poder publicar alguma coisa em torno do pensamento saussuriano,
E, por uma coincidência, nós falamos com o Faraco sobre a organização de O Efeito Saussure, e, ao mesmo tempo, no final do ano passado, você e o Piovesan nos apresentaram Saussure, o texto e o discurso, então houve essa coincidência. Nós temos aqui uma pergunta para o Faraco. As pessoas já estão fazendo perguntas. Ela diz: o professor Faraco falou que no livro há uma abordagem acerca do posicionamento do círculo de Bakhtin em relação a alguns conceitos de Saussure. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão. Então, Faraco. Vamos lá. Existem leituras e leituras, né, das obras do Círculo de Bakhtin. Uma delas confunde as autorias, e hoje acho que está muito claro quem escreveu cada um dos textos. E há um grupo bastante significativo de autores, e eu me incluo nesse grupo, que aceita a autoria que aparece no texto. Então, só para dar um exemplo, o Marxismo e Filosofia da Linguagem não é de Bakhtin, embora no Brasil muita gente cite como sendo de Bakhtin. Esse texto é de um outro linguista russo, que fazia parte do grupo do Bakhtin, que chama-se Valentin Voloshinov. E o Voloshinov, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, tem lá um capítulo que ele chama de o objetivismo abstrato. Ele está trabalhando com duas grandes correntes de pensamento na linguística, né? Uma delas ele identifica como o objetivismo abstrato. E faz uma crítica ao objetivismo e identifica Saussure como o grande pensador desse objetivismo abstrato. Quem não leu o Saussure e leu o Voloshinov, acha que o Voloshinov demole o Saussure, né? Muitas vezes a gente ouve essa expressão, o Voloshinov demoliu o Saussure. Mas se você ler o curso de Linguística Geral e depois for ler o Voloshinov, você vai ver que ele leu muito mal o curso de Linguística Geral. Ele não passou do par sincronia e diacronia e do par língua e fala. E ele diz coisas, ele atribui coisas a Saussure, que, pelo menos naquilo que está no curso de Linguística Geral, que são incompatíveis. Né? Então ele vai trabalhar, por exemplo, com uma ideia de identidade normativa, que seria uma apresentação de uma unidade da língua positivamente. Quando no curso de Linguística Geral nós lemos que as unidades nunca são definidas positivamente, mas são sempre definidas negativamente. Então esse é um pequeno detalhe de como o Voloshinov fez uma leitura talvez apressada do texto, ou talvez falou do Saussure por ouvir dizer, o livro não estava ainda... Enfim, não vamos julgar o Voloshinov, mas ele produziu um texto sobre Saussure que não corresponde ao que o Saussure pensava. Isso já é uma crítica hoje estabelecida internacionalmente, a leitura que o Voloshinov fez. Quando a gente pega os textos assinados pelo próprio Bakhtin, nós vamos ver que ele várias vezes vai ao Saussure. E a leitura que ele faz do Saussure é muito pertinente, quer dizer, muito próxima do curso de Linguística Geral. E o que a Betty Bright vai mostrar aqui no seu capítulo é que o Bakhtin toma o Saussure como, digamos assim, como seu interlocutor, né? Ele reconhece claramente, coisa que o Voloshinov não faz, Bakhtin reconhece claramente a existência de uma linguística, e a linguística que ele apresenta é, no fundo, a linguística apresentada no curso de Linguística Geral. E, segundo, ele define o seu objeto para além daquilo que a linguística deveria fazer, né? Que é, vamos usar um termo de hoje, o discurso. Então, ele reconhece a importância do estudo da langue, né, numa perspectiva saussuriana, e, portanto, atribui à linguística um papel fundamental no estudo da linguagem, mas se apresenta, diante desse pano de fundo, ele se apresenta como alguém que está teorizando para além
da langue saussuriana, né? Portanto, está oferecendo uma teoria para o discurso. Ele vai fazer uma diferença entre linguística e metalinguística. Esses termos não são muito bons hoje porque têm sentidos diferentes. Então é nesse sentido que eu quis, aproveitando o texto da Betty Bright, apontar para esse aspecto, né? Um ótimo leitor do curso de Linguística Geral, a gente vê isso nas linhas e entrelinhas do Bakhtin, ao lado de um leitor talvez apressado do curso de Linguística Geral, e, por outro lado, o Voloshinov é alguém que recusa a linguística, né? E o Bakhtin é alguém que aceita a linguística. Portanto, nós temos aí dois pensadores do mesmo círculo, mas com visões muito diferentes a respeito do que a linguística do que deveria ser e o que cada um deles está fazendo. É isso, Marco. Perfeito. O capítulo da Betty Bright ao qual o Faraco remete se chama A Presença de Saussure em Escritos de Mikhail Bakhtin. A Andrea Luz pergunta, certamente inspirada pela introdução do Márcio, de que forma podemos associar a contribuição de Saussure aos estudos linguísticos da atualidade, principalmente aqueles que abarcam o contexto de letramentos múltiplos? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que se coloca para os estudiosos do pensamento de Saussure que se inscrevem na perspectiva presentista. Eu não tenho uma resposta, de forma alguma, para essa pergunta, mas eu acho que é importante, a gente... O Puech fala uma coisa interessante, que a gente não deve voltar a Saussure perguntas que nos concernem, né, que concernem ao século XXI. Né? É claro que não podemos, de forma alguma, descartar a ideia de que Saussure, hoje, ele pode ser um autor importante para pensar problemas colocados pela linguística contemporânea. Né? Mas, por outro lado, é importante também a gente pensar que Saussure ele responde a questões que são questões específicas do final do século XIX. Então, quando se pensa que há uma relação, que há mais continuidades entre Saussure e a linguística contemporânea do que se supõe, é que, na verdade, a linguística contemporânea ela remonta ao final do século XIX. Né? Na verdade, por que a gente pode dizer que Saussure ele resgata sujeito, sentido, história, sociedade? Né? Não exclui, pelo contrário, ele resgata. E por que não podemos, como o Simão Bouquet faz, eu acredito que isso é um ponto de vista bastante... na verdade, ele recorre à noção de precursor, uma noção bastante perigosa. Né? Nem podemos, de um lado, afirmar que Saussure ele é o pai da linguística contemporânea, o que o Simão Bouquet faz. Isso seria recorrer à noção de precursor, uma noção que apaga a historicidade. Então, quando Saussure ele teoriza respondendo a questões que se colocam no final do século XIX. Né? E quando a gente procura pensar o papel da linguística saussuriana no século XXI, é preciso que a gente leve em consideração isso. Então, eu acho que é importante dizer o seguinte: a relação, se Saussure ele pode ser visto como um autor que cuja teoria ela é compatível com as teorias do discurso, as teorias do texto, enfim, a linguística que se faz hoje, a própria sociolinguística, né? Pensando dessa forma. Eu acho que o final do século XIX reage à tradição naturalista, uma tradição que exclui o sentido, exclui sujeito, exclui história, exclui sociedade. Ela vai pensar a mudança linguística, a partir do ponto de vista naturalista, se preocupando sobretudo com a mudança fonética, independentemente de sentido. Saussure participa de um movimento de retorno
a uma linguística que pensa a língua como um objeto humano, né? Então é Whitney, é Michel Brial, é Saussure, é Tony Meillet, Baudouin de Courtenay, entre tantos outros. Então eu acho que é importante quando a gente teoriza sobre, quando a gente propõe quando a gente se pergunta sobre as contribuições de Saussure no século XXI, é importante que a gente leve em consideração que Saussure responde a questões que são do século XIX, né? Então esse é um problema esse é um problema para os linguistas que se inscrevem nessa perspectiva presentista. Um dos problemas da historiografia é justamente encontrar as continuidades lá onde o discurso, a retórica da emergência disciplinar vê rupturas, né? E esse livro, Saussure, o texto de discurso, temos em diversos capítulos. Se pensar o capítulo da Luísa Milano, do Valdir Flores, o capítulo da Rossana de Angelis, o capítulo do próprio T. Milton, eles pensam na presença saussuriana nessas perspectivas atuais, né, nessas perspectivas do discurso, né? Essa é uma preocupação, sim, da historiografia, no sentido de buscar restabelecer as continuidades lá onde o discurso da emergência disciplinar, que tende a enfatizar a ruptura, né, vê justamente mais rupturas do que continuidades. Perfeito. Faraco, parece que essa relação de Bakhtin com o curso de Linguística Geral vai provocar aí uma nova tarefa para você brevemente, porque são muitas as perguntas a respeito da relação entre o Círculo de Bakhtin e o curso de Linguística Geral, qual o papel, a influência de Bakhtin para os outros membros do que chamamos do Círculo de Bakhtin. Bakhtin continua despertando essa paixão toda, mas Jailton, Tainá, eu vou pedir licença a vocês para voltar a fazer uma pergunta feita por Virginia Nuss, que nos traz mais para perto de Saussure. Ela pergunta: o estruturalismo ainda está vivo? E aí eu pediria que vocês dois dissessem o que acham dessa pergunta que ela acaba de fazer. Quem é que começa? O Márcio deve começar. Ele é professor de língua francesa, né? Muito bem. A relação aí com a cultura francesa. Vamos ver o que o francês tem a dizer. Muito bem. Vamos lá, francês. Je parle français ou português? En português, s'il vous plaît. Bom, essa é uma outra pergunta recorrente, né, nos encontros dos quais eu participo. As minhas pesquisas se inscrevem na historiografia, né? Eu tenho me preocupado mais com uma perspectiva da historiografia, que é tentar desconstruir essas leituras, né, que... Por exemplo, o meu artigo nesse livro, ele trata da leitura que Michel Pechet faz do curso de Linguística Geral. É importante dizer do curso, né, de Linguística Geral. E como que, lendo o curso de Linguística Geral, você não pode fixar uma interpretação segundo a qual, por exemplo, a relação, são os dois aspectos que Pechet, sobretudo, critica em Saussure, a relação antinômica entre língua e fala e a universalidade da língua, né, em oposição à individualidade da fala, né? Ele procura um conceito, que é o conceito de discurso, que estaria entre a universalidade da língua e a individualidade da fala. Então, eu tento mostrar que o curso de Linguística Geral de forma alguma Pechet teria lido mal o CLG, né? Quando a historiografia diz que forja-se essa imagem de Saussure, não é que o CLG não permite essa imagem de Saussure, mas o CLG, na verdade, ele é um texto extremamente
difícil, né? A sua elaboração, ela reúne diversos socir, podemos dizer assim, porque ela reúne textos que não pertencem a uma mesma época, e a gente sabe que Saussure ele teorizava a todo instante, enfim, ele oscilava, ele hesitava, não há uma terminologia estável em Saussure. Então, é natural que esse livro, o curso de Linguística Geral, é natural que ele tenha os seus emaranhados, tenha as suas contradições, né? Que, no caso da recepção da filologia, que ocorre nos anos 50, 60, a partir dos anos 50 e 60, qual é a reação deles diante desses obstáculos, né, do CLG? A reação é, vamos ler o CLG a partir dos manuscritos. Qual é a reação dos linguistas diante desses obstáculos, né? Eu acho que essa reação vai no sentido de apagar tudo aquilo que contradiz uma leitura dicotomizante de Saussure. Então, se por um lado o Saussure ele afirma claramente que entre a sincronia e diacronia a oposição ela é radical, ele relativiza essa oposição em outros momentos do CLG. E é preciso entender por que há essa aparente contradição. A reação que a gente percebe nos linguistas, e não nos filólogos, nos historiadores, é de apagar essa contradição e apagar aquilo que seria uma objeção a uma leitura dicotomizante de Saussure, né? Então, assim, o interesse enfim, o interesse de uma, digamos, de uma sub-área da historiografia seria tentar desconstruir essas leituras de Saussure. Outro interesse é justamente a pergunta que a Andréa faz. Quem fez essa pergunta, Marcos? A respeito do se o estruturalismo ainda está vivo, na verdade, não é da Virginia Nuss, é uma pergunta do Marcel Foucault. Do Marcel Foucault, né? Então, essa pergunta ela interessa também a historiografia, é uma pergunta mais difícil, que não diz respeito à desconstrução dessas leituras de Saussure, mas, justamente aquilo que eu dizia, em tentar ver continuidades lá onde o discurso da emergência disciplinar vê, sobretudo, rupturas, né? Então, a presença do estruturalismo hoje, ele está vivo, né? Houve um congresso, eu não sei se houve, você vai haver um congresso no Rio de Janeiro, justamente sobre o estruturalismo. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque pensemos em Saussure, quando, eu acho que o século XX ele é sincrônico, né? O século XX, a linguística do século XX é uma linguística sincrônica, uma linguística que emerge lá no final do século XIX. Certamente, por exemplo, quando o Faraco falou do francês, né? Quando eu vou dar aula de francês, quando o professor ele dá aula de língua estrangeira, ele tem que se preocupar com os fonemas da língua estrangeira. Então, é importante que um aluno de francês ele consiga produzir o U ou o E, porque eles são fonemas e não alofones, né? Já o France e o France, eles podem não produzir o ran desse francês da França e produzir um France. Je parle français comme ça, n'est pas de problème, tout le monde me comprend. Eu acho que isso, você tem um estruturalismo aí, né? Ele está vivo. Contudo, eu acho que são aquisições que talvez tenham sido apagadas. Para nós isso é evidente, né? Então, não há mais essa associação clara entre o Saussure, por exemplo, e isso que nós hoje fazemos, né, quando, por exemplo, ministramos aulas de língua francesa. Essa é uma aquisição que remonta ao final do século XIX. Saussure ele não é o responsável por isso, o único responsável por isso, mas certamente isso é algo que se inscreve nessa tradição estruturalista. Então, eu acho que sim, mas é uma pergunta para ser respondida por nós, pelos estudiosos do saussuriismo hoje, né? Não acho que haja respostas
claras, mas acho que isso é importante. Há aquisições que, numa ciência que, a partir de um dado momento, são consideradas como algo uma aquisição da ciência linguística, né, como um todo. Uhum. Perfeito. Faraco, você vai falar a respeito da persistência, subsistência, existência do estruturalismo? Ou não, posso passar a outra questão? Acho que podemos ir adiante. O Márcio fez uma retrospectiva, aí, uma apresentação, que eu assinaria embaixo, não tenho muito mais o que acrescentar. Perfeito. Ainda o Marcel Foucault diz o seguinte: Chomsky é um crítico de Saussure. Saussure propõe que a linguagem é algo que se aprende por imitação. O que vocês pensam sobre isso? Faraco, a bola está com você agora. Olha, eu não sei se o Chomsky é de fato um crítico do Saussure, né? Porque o pensamento chomskiano é, no fundo, saussuriano com outra roupagem, né? Primeiro, o Chomsky faz um estudo sincrônico, né, constrói modelos para uma linguística sincrônica, portanto a história em Chomsky fica para outros fazerem, né, a linguística diacrônica de inspiração chomskiana não é feita por ele, é feita por outras pessoas. Segundo, ele separa claramente aquilo que não os conceitos, né, mas ele separa o que é o saber do falante do comportamento do falante, que de certa forma está no Saussure, quando ele separa a langue social da parole individual. Ressaltando sempre que no Saussure essas coisas estão separadas e interdependentes, né? O que é um desafio epistemológico para todos nós que lemos o Saussure, né? Nunca pensar, a Vulgata transformou o Saussure em um dicotômico, quando ele não é um dicotômico, né? Ele fazia cortes metodológicos importantes, mas ele sempre dizia a langue vem da parole e a sincronia vem da diacronia, enfim, há essa dinâmica entre, eu costumo dizer, os pares saussurianos. Então, o Chomsky não tem a perspectiva, exatamente a perspectiva ele não é digamos assim, um continuador do pensamento saussuriano, mas ele está encaixado, essa é a leitura que eu faço, está encaixado na tradição instituída pelo curso de Linguística Geral, né? Nessa linguística que se fez a partir dos anos 30 e que tomou conta do espaço acadêmico a partir daí, né? O espaço que era dominado pela linguística histórico-comparativa cede lugar para a linguística sincrônica. Com relação à aquisição da linguagem, o Chomsky tem uma hipótese muito forte, né? E quem vê uma criança passar de não falante para falante, eu acho que tem dificuldade de dizer que a hipótese do Chomsky não tem nenhum sentido. Para mim ela continua muito forte, embora eu tenha, sei lá, não lido com isso, não acompanhei crianças, filhos e netos que aprendem, que passam de falantes a não falantes, né? Porque hoje a crítica dos que lidam com isso, a palavra aquisição, a palavra desenvolvimento, etc., é muito forte. E o Saussure não tinha essa questão como central do seu pensamento, mas quando a gente lê, por exemplo, os cadernos do Émile Constantin, a gente vê ele dizendo a importância da inter-relação, né, da interação da criança com o seu contexto como uma forma de fazer a faculdade da linguagem funcionar, né? Nenhuma criança passa de falante a não falante, de não falante a falante, sem que haja, e essa é uma expressão social, sem que ele esteja imersa na massa social, né, para que ele possa incorporar a langue. Que ele diz, a langue é o elemento que vai fazer a faculdade da linguagem funcionar.
portanto, nós não sabemos, eu sempre digo isso, nós não sabemos, digo isso para os meus alunos, né, não sabemos como que a criança passa de não falante a falante, continua um grande mistério, e portanto, não há que se atribuir a Saussure a ideia de uma pura imitação, né? A professora Cláudia Lemos, que é uma das lideranças nesse tema no Brasil, ela usa uma expressão muito bonita, e ela é saussuriana em muitos sentidos. Ela usa uma expressão que é: a criança é capturada pela língua. O que bate um pouco com aquele texto que a gente lê do Saussure dando aula nos cadernos do Émile Constantin. Quer dizer, essa captura pela langue para fazer a faculdade da linguagem funcionar. Muito bem, acho que o Marcelo Foucault se viu respondido nas várias perguntas que ele nos enviou aqui. Há uma pergunta do Weber, que é a seguinte: quais as diferenças entre o curso de Linguística Geral e os cadernos de Saussure encontrados posteriormente? Acho que essa é uma pergunta que merece ser contemplada aqui. Bom, Márcio, quer começar? Márcio, vamos lá. Posso começar? Bom, a pergunta é bastante... exige uma resposta bastante clara, né, bastante pontual. Quais as diferenças entre o curso de Linguística Geral e os cadernos dos estudantes? É essa a pergunta? Sim. A gente pode, inclusive, estender um pouco mais... Sim, os cadernos encontrados posteriormente... Então, os cadernos dos... Sim. Porque há cadernos que Bailly e Séchet não utilizam para elaborar o curso. Mas não só cadernos, né? Há também os manuscritos de Saussure, né? Então, a grande pergunta é até que ponto essa mudança de perspectiva que assistimos hoje em relação a Saussure se deve à descoberta dos novos manuscritos, né? De linguística, os manuscritos do Saussure. Eu acho que há uma série de evidências que mostram que... eu costumo dizer o seguinte: lendo o curso de Linguística Geral, a gente percebe uma série de contradições aparentes, às vezes, outras, de fato, Saussure, são questões que Saussure se colocava. Por exemplo, quando ele diz que quando se sai do domínio, quando se sai da fonética, é difícil manter uma distinção radical entre a sincronia e a diacronia. Contudo, Saussure afirma isso, e isso são questões que exigiriam de mim maiores reflexões, né? Então a gente vai buscar nos manuscritos. Será que existe uma resposta para isso nos manuscritos? Outra pergunta, uma pergunta que eu acho que foi feita por algum internauta, como que Saussure poderia nos ajudar a resolver questões colocadas pela linguística discursiva, por exemplo? Vamos procurar os manuais, né? Os manuscritos. Mas espera aí, Saussure se colocava questões dessa natureza, né? Então eu acho que os manuscritos, eles na verdade, deixam mais claro esse drama de Saussure, essas hesitações, essas oscilações, esse pensamento movediço, né? Que no curso Bailly e Séchet tentam fixar, mas eles não conseguem. Muitas vezes eles próprios dizem que isso era um ponto obscuro ainda para Saussure, outras vezes eles tentam fixar, né, uma certa interpretação. Então eles tentam fechar esse pensamento movediço. Então eu pessoalmente acho que os manuscritos, eles não inovam muito, eles não apresentam, eu acho que eles apresentam o essencial do pensamento de Saussure relativo à linguística geral. Eu acho que o curso não contradiz os manuscritos. Eu acho que os manuscritos, certamente eles trarão mais elementos, mas o essencial da linguística geral de Saussure a gente encontra no curso. Agora é importante observar que essa Vulgata saussuriana, ela também é desconstruída pelo próprio curso, né? Então o próprio curso, ele permite
desconstruir essa imagem de um Saussure estruturalista, assim como as fontes manuscritas. E assim como as fontes manuscritas, curso e fontes manuscritas permitem também ver esse Saussure hesitante, esse Saussure que oscila, esse Saussure cujo pensamento é movediço, né? Então, eu particularmente sou um pouco cético em relação a essa ideia, sobretudo defendida por Simon Bouquet, entre outros, Rastier defende essa ideia também, de que haveria uma oposição radical entre o curso e as fontes manuscritas, né? Então, a gente, se nós isolamos, por exemplo, duas passagens, a gente percebe um Saussure não estruturalista no curso e percebe um Saussure estruturalista nas fontes manuscritas, né? Esse estruturalista que é desconstruído pelo próprio curso e pelas próprias fontes manuscritas. Uhum. Faraco. Então, na apresentação do livro, do Efeito Saussure, eu lembro... Aliás, essa sua apresentação tem de ser muito lida. Mas eu lembro nessa apresentação um aspecto que hoje é senso comum entre os saussurianos. O curso de Linguística Geral é um livro de terceira mão, né? Quer dizer, Bailly e Sécheyer não foram alunos dos cursos de Linguística Geral do Saussure, apoiaram-se nos cadernos e organizaram, então, dos cadernos dos alunos, portanto, a segunda mão aí presente, as anotações dos alunos, e a terceira mão dos dois professores que organizam e editam o curso de Linguística Geral e o atribuem a Saussure. Bom, então, nós hoje temos clareza absoluta desse fato, é um texto de terceira mão, mas, quando nos aproximamos dele, temos que ler com essa cautela. Mas eu também, como o Márcio, sou muito cético com relação à existência de um verdadeiro Saussure nos manuscritos e que os manuscritos revelariam um outro Saussure completamente diferente do curso de Linguística Geral. Na mesma apresentação, eu digo que o curso de Linguística Geral passou pela prova dos 9 do trabalho filológico, né, das fontes, da edição crítica, enfim, de tudo que veio posteriormente a público. Por quê? Porque aquilo que o Márcio falou, não há uma oposição radical entre o que nós vemos nas fontes e nos manuscritos e aquilo que nós lemos no curso de Linguística Geral. Claro, os manuscritos e as fontes mostram, principalmente os manuscritos, mostram muito mais um Saussure elaborando e sofrendo na elaboração do que o curso de Linguística Geral, que é um livro que apresenta coisa assim meio chapada, né? Que eles dizem, nós tomamos como referência básica o terceiro e último curso, e apresentam, quando a gente vai aos cadernos do Émile Constantin, que é quase uma estenografia do terceiro curso, nós vemos que o terceiro curso é exatamente o contrário, a ordem é exatamente o contrário do que aparece no curso de Linguística Geral, o que também é um dado interessante para nós pensarmos o processo pelo qual Saussure ia trabalhando, né, e estava tentando construir assim os conceitos básicos e gerais de uma linguística sincrônica. Então também não jogo o curso de Linguística Geral no lixo, como alguns querem, e quando saíram os escritos, aquele último bloco de escritos, né, que hoje estão traduzidos também, escritos de Linguística Geral, traduzidos para o português, quando saiu a edição francesa, saiu uma resenha em que o resenhista dizia que era um livro revolucionário, que ninguém identificaria mais o Saussure naquele do curso de Linguística Geral, etc. E eu saí desesperado em busca dos escritos, da aquisição do livro. E qual foi a minha decepção ao ler aquele material todo e dizer, mas cadê esse Saussure tão radicalmente diferente do curso de Linguística Geral? E eu continuo com essa crença hoje. Muito bem. Poderia acrescentar só mais alguns comentários em relação a essa questão? Ok, mas olha,
nós temos o tempo que vocês quiserem, mas já são 22 horas e 7 minutos. Mas acho que seria importante Temos observar... mais, e ainda temos uma pergunta, mas vamos lá. Aproveitar nesse espaço ao SOCIR, né, tão limitado. Eu acho que, assim, uma coisa importante é que o CLG, ele é o único texto, Norman diz isso, ele é o único texto a ser lido como qualquer outro livro. Ele tem seus capítulos, tem introdução, tem uma conclusão, né? Então, se por um lado o CLG ele é suspeito de um trabalho, enfim, de uma deformação da parte de Bailly e Sécher, se por um lado há essa suspeita, por outro lado o CLG ele é um texto de uma leitura mais fácil. Ele poderia ser utilizado como um manual, apesar de, é claro que ele é um texto extremamente complexo, contraditório, mas ele é um livro que foi escrito tendo em vista uma publicação, né, por Bailly e Sécher. Então, por um lado, o CLG ele não é, entre aspas, autêntico. Por outro, ele é um curso, ele é um texto orgânico. As fontes manuscritas, elas são autênticas, né, se a gente pensar nos escritos do próprio Saussure, são autênticas. Por outro lado, são extremamente fragmentárias, são extremamente lacunares. Não dá para compreender. O Jürgen Trabant fala algo muito interessante, que se a gente lê os escritos de linguística geral, nós não compreenderemos nada. É preciso que a gente leia os escritos tendo em vista o CLG, para que os escritos eles façam sentido. Então existe um caráter parasitário do CLG, dos escritos em relação ao CLG, né? Mas outra coisa interessante que o Daniele Gambarara nos trouxe agora em Natal, o professor Daniele, ele disse o seguinte: Saussure sabia que as suas notas seriam publicadas, porque ele era o diretor da biblioteca da Universidade de Genebra, e havia a prática de recolher as notas dos cursos e serem disponibilizadas na biblioteca, né? Então, Saussure sabia que aquilo que ele dizia nos cursos, ele teria um registro, né? E, além disso, ele escreve falando de capítulos. Então, no terceiro curso, isso é muito claro, ele diz, eu gostaria de retomar o capítulo anterior, que vai ser importante para entendermos o capítulo seguinte. Quem que ministra um curso falando em capítulos, né? Então, se por um lado é um texto de terceira mão, por outro, Saussure sabia que isso que ele dizia nos cursos, isso seria de alguma forma registrado, né? Então é preciso que a gente também leve em conta, né, esses fatos. Muito bem. Sim, Faraco, pode falar. Não, foi ótima essa intervenção do Márcio. Sim. Isso me faz, Faraco, retomar de público uma conversa que tivemos e que ficou um pouco adormecida a respeito da necessidade ou não, de uma vez que o curso de Linguística Geral está em domínio público, da necessidade ou não de se fazer uma nova edição. Mas isso é só lançar para a gente conversar particularmente depois. Agora nós temos um jovem pesquisador aí com toda a força que pode, de repente, até se incluir nessa nossa conversa. Né, Márcio? Mas a Ticiane de Alencar faz uma pergunta que será a última. Ela pergunta se nas obras em questão, Saussure, o texto e o discurso, e o efeito Saussure, se há alguma discussão ou paralelos entre Saussure e Bloomfield. Olha, no efeito Saussure, não há nenhum artigo voltado para essa questão. Eu faço referência na apresentação à resenha que o Bloomfield fez do curso de Linguística Geral, em 1922, da segunda edição, né? Foi a primeira resenha positiva a respeito do curso de Linguística Geral. As anteriores, elas foram muito negativas, né? Ou porque se concentraram em detalhes,
ou então como a do Meillet. O Meillet tinha sido aluno do Saussure em Paris, de linguística histórica comparativa, claro, não de linguística geral, e era amigo e correspondente, né? O Saussure mandou muitas cartas ao Meillet, trocar ideias, etc. O Meillet faz uma resenha muito forte, negativa, em relação ao curso de linguística geral. Então, a primeira resenha positiva foi a do Bloomfield. Então, na apresentação eu faço referência a essa resenha, e o Bloomfield, ao mesmo tempo que lembra um ponto que o Márcio tinha lembrado antes, né, apontado antes, que essa questão que está no curso de Linguística Geral vinha já caminhando desde o fim do século XIX, mas, diz o Bloomfield, a sistematização é de Saussure, né? Depois ele elogia o Saussure para abrir essa perspectiva, sistematizar essa perspectiva sincrônica, e não fala nada, fala de sincronia e diacronia, fala de língua e fala, mas não fala nada, por exemplo, de sintagma e paradigma, né? Que é uma questão que está muito presente na linguística bloomfieldiana, né? A análise do sintagma em constituintes imediatos, a constituição das classes, que de certa forma é uma ideia também de sintagma e paradigma. E diz que a diferença dele em relação ao Saussure é que ele lida com a sentença e o Saussure lida com a palavra. O que nos dá campo para muita discussão interessante. Como que o Saussure via a sintaxe? Há um trecho nos cadernos do Émile Constantin em que o Saussure diz que a sintaxe é um lugar que não se sabe bem se ela é da langue ou da parole, né? Portanto, nós teríamos muito pano para manga, e a partir dessa observação do Bloomfield, para fazer um estudo interessante a respeito do pensamento de Saussure a respeito da sintaxe. Muito bem. Márcio? Em relação ao Saussure, o texto discurso, na verdade, as leituras que são analisadas de Saussure, que os diversos autores fazem de Saussure, elas se situam nos anos 60, 70, então não há referência em particular a essa leitura que Bloomfield faz de Saussure. Nesse livro, ao meu conhecimento, não vejo. Ok. Nós vamos então encerrar essa nossa conversa. É uma pena porque eu mesmo, a cada frase, a cada passo, gostaria de interromper os professores que dedicaram tempo a conversar com vocês, mas é preciso dar precedência a quem está nos assistindo e, ao mesmo tempo, muitas vezes, algumas perguntas, por uma questão de tempo e por uma questão de encaixe na conversa, acabam sendo dispensadas. Eu peço desculpas às pessoas que não tiveram, especialmente, as suas perguntas muito coladas ao Bakhtin, contempladas nessa nossa conversa, que tinha a intenção de se concentrar nos dois livros que nós estamos lançando, Saussure, o Texto e o Discurso, 100 anos de heranças e recepções, organização de Márcio Alexandre Cruz, Carlos Piovesani, Pierre-Yves Testenoir, e organização de Carlos Alberto Faraco, um livro que nasceu para comemorar os 100 anos do curso de Linguística Geral e que tem o título O Efeito Saussure, 100 anos do curso de Linguística Geral. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, e agora eu passo a palavra para que o Márcio e o Faraco se despeçam, já pedindo que aceitem o agradecimento da editora por estarem aqui conosco. Não, eu agradeço essa oportunidade da parábola, desse momento, e também agradeço esse acolhimento do projeto, né, que a gente submeteu à editora, esperando que esse esperado diálogo entre os linguistas e historiadores e filólogos ele possa ocorrer nos próximos anos. Perfeito.
Então, eu também queria dizer o seguinte, que os dois livros se complementam, essa tem sido uma característica da parábola, né? Publicar livros que conversam entre si, que acabam se complementando. E um outro aspecto que gostaria de destacar, a qualidade editorial da parábola, cada vez melhor, e essa capa magnífica que a equipe da parábola inventou com esse bigodão aí do a nossa diretora, Andréia, é quem encontrou essa gravura, e dissemos, esta é a capa. Foi isso que eu disse a você quando mandei o projeto. Eu não pude nem contestar, tá certo? Não, mas aí você fez a outra capa, a capa do livro que o Márcio organizou com o Pierre, aí um sossego super sério, bem sentado. Com esse corte mais clássico do Márcio. Bom, Marcos, foi ótimo novamente esse hangout, eu acho que é uma oportunidade única, eu gostei muito de participar e conversar viva voz também com o Márcio. Eu só tinha até agora conversado por e-mail, né? Então foi muito legal, foi ótimo. Um grande abraço ao Márcio, ao Marcos e a todos que estiveram conosco. Um grande abraço também a todos vocês. Primeiro contato pessoal, né? Pessoal no sentido moderno, né? Muito bem, obrigado a vocês todos e nos vemos em breve no próximo hangout, no próximo vídeo. Na próxima conferência dos autores, nós estamos por aí, pelo Brasil, esperando que essas discussões sigam avante. Muito obrigado, boa noite.